Mais um Natcast no ar. E se você já está nos assistindo, já curta esse vídeo, já comenta e já compartilha aí com as amigas e os amigos, porque hoje tem um conteúdo muito top. Hoje vamos falar sobre padrões familiares. Você já se identificou ou pensou alguma vez, será que eu estou repetindo algum padrão da minha família? Padrão do meu pai, padrão da minha mãe ou dos avós? Você já parou para pensar nisso? E também vamos falar sobre a mente, sobre autoconhecimento. E para estar falando aqui comigo nesse podcast de hoje, a Maria, ela que é mentora sistêmica. Maria, gratidão por aceitar nosso convite, por estar aqui no Natcast e trazer seu conhecimento. Nath, é um prazer estar aqui, falar sobre um assunto que eu amo e que há tanto tempo eu estudo, me aprofundo nisso, assim, com um grande prazer. Tem sido muita contribuição para mim, tem sido muita contribuição para outras pessoas. Sem dúvida nenhuma, é um prazer estar aqui. Maria, conte um pouco de você, né? Quem é Maria? O porquê que você escolheu essa profissão, né? Ser mentora sistêmica. Sempre tem um porquê lá atrás da gente escolher a nossa profissão. Conte um pouquinho de você pra gente. Bom, a minha história, ela é bem longa, então eu vou resumir, Sim. né? Eu sempre trabalhei no ramo da beleza, né? Eu sempre tive salão de beleza e sempre lidando com muitas pessoas, sempre ouvindo as pessoas, sempre com muita atenção. Eu sempre gostei de falar com as pessoas, de ouvir as histórias delas. E sempre gostei muito de estudar. Né, de estudar justamente isso, o autoconhecimento, sou practitioner em PNL, então eu estudava justamente para que eu pudesse compreender melhor o meu cliente. Então, diante disso, eu comecei a fazer formações, e eu desenvolvia isso de uma forma assim que era como se fosse um hobby para mim. Então, você chegava, começava ali a conversar, você falava de alguma situação, e eu falava, você já prestou atenção se você não está seguindo algum padrão? Sim. Né? Então, ali, para mim, era assim uma diversão mesmo. E realmente eu pude ajudar muitas pessoas, contribuir com muitas pessoas para que elas pudessem ter maior clareza a respeito de si mesmo. E com isso, eu falei, não, as pessoas começaram a me trazer um retorno tão positivo que eu comecei a pensar o seguinte, olha, eu vou começar a trabalhar realmente, né? Vou ser mais profissional, porque até então, embora eu tivesse várias formações, eu encarava que o meu trabalho profissional mesmo era no salão de beleza, era nos atendimentos, era a minha maior habilidade, era a minha profissão principal. Então, para mim, era isso. Sim. E eu tinha um foco também muito grande na equipe, eu tinha uma equipe grande, né, na época, e então eu focava nisso. E aí, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu me deparei com alguns obstáculos, como, por exemplo, você é psicóloga? Não, não sou, né? Então, durante um tempo, eu neguei isso, assim, eu neguei esse conhecimento, esse poder que eu tinha de criado, né, que era nato meu, assim, de ouvir as pessoas, nessa habilidade de ouvir as pessoas e dali conseguir puxar o fio da meada ali com a pessoa e a pessoa sair com uma clareza muito grande. Então, eu falei, não, aí eu comecei a atender, demorou um tempinho para ter essa autoconfiança, eu tive que trabalhar isso em mim primeiro. Sim. Por isso que sempre que eu converso com alguém, eu sei do que eu tá falando, eu né? sei do que eu tô falando. Porque eu fui uma pessoa que eu demorei muito tempo para reconhecer que eu podia fazer esse trabalho, que eu tinha conhecimento, que eu tinha estudado muito e um pouquinho. Puxa um pouquinho, pode ir. Tá bom, Aqui? Kevin? Aí. Você veio pra cá. Foi. Tem que estar sempre na frente. Se você Tá vir, certo. você dá uma puxadinha ele assim que ele vem. Tá. Pode continuar. Tá bom. Então, eu demorei muito tempo para realmente aceitar
que eu tinha estudado para isso, Sim. que eu tinha essa habilidade com Tinha as um pessoas. dom, né? Exatamente. Que para mim era tão natural que eu não encarava isso que é como uma coisa profissional, que eu poderia fazer isso profissionalmente. Sim. Então eu tive que trabalhar isso primeiro em mim. E aí, por isso, eu acredito que até por isso, hoje eu consigo compreender tão bem quando eu me deparo com uma pessoa, uma potência, e que ela própria não se enxerga. Porque esse era o meu caso, né? Sim. Hoje eu reconheço, sim, que eu tenho muito. Aprendi muito, tô muito além ainda do que eu gostaria de estar, mas eu tenho consciência hoje disso e eu trabalho em prol disso. Eu não nego mais o dom que eu tenho de me comunicar com as pessoas, de falar com as pessoas, de ouvir, principalmente. E ali dentro dessas técnicas e dessas ferramentas que eu adquiri, que eu estudei ao longo do tempo, Sim. eu consigo achar ali que A padrão raiz. a pessoa está repetindo. Então, isso é um pouquinho da minha história, né? Sou mãe, sou avó, sou mãe de 3 criaturas maravilhosas e vó de 2 netinhos preciosíssimos. Ai, que linda. Essa é um Gente, pouco. a vozinha dela é tão calma, as pessoas acham que eu sou calma, mas a voz da Maria é mais calma ainda. Ô Maria, e você por ser mentora sistêmica, né? O que é esse lado sistêmico? Porque muita gente ainda não compreende o que é o sistêmico, né? A gente vê que agora tá chegando isso para as redes sociais, hoje é mais psicólogo, psiquiatra, terapeuta, mas o que é uma mentora sistêmica? Então, normalmente a pessoa ela está passando por alguma situação em que ela não consegue ter uma clareza daquela situação. Então, ali ela vem, às vezes ela está repetindo um padrão da família, ou às vezes um padrão da própria infância ali, né, na escola, com professores, enfim, tem uma série de questões e a pessoa não tem consciência disso. Então, sempre ela chega com uma questão. Então, um exemplo, eu chego com uma questão de relacionamento. Olha, eu já passei por vários relacionamentos, sempre acontece a mesma coisa, eu sou traída, ou enfim, a pessoa chega com essa questão e ali a gente vai olhar dentro do sistema da pessoa, né? Todos nós, todos, sem exceção, cada um tem o seu sistema familiar. E ali está todas as respostas. Então, quando a pessoa se dispõe a olhar para isso, ali num primeiro momento, ela vai se deparar com a história dela. Então, ali ela já percebe que padrão ela está repetindo na vida dela. Ela está repetindo um padrão do pai? Ela está repetindo um padrão da mãe? Ela está repetindo um padrão dos dois, que pode acontecer? Sim. Ou muitas vezes a pessoa foi criada por uma avó, um vô, uma tia, e aí ela está repetindo o padrão ali daquela família que ela foi criada. E ela não tem a menor consciência disso. Porque muitas vezes ela rejeita isso, ela diz, imagina, eu sou muito diferente, eu não tenho nada a ver com meu pai, eu não tenho nada a ver com a minha mãe. Só que daí você, quando ela se aprofunda um pouquinho mais, ela percebe que é igual. Que é igual. Ô Maria, e até que geração, porque quando a gente fala do sistema, às vezes as pessoas podem achar assim, é só o sistema do meu pai, da minha mãe, ou do meu avô e da minha avó. Pode se estender, né? Gerações, até que geração mais ou menos a gente pode se repetir aí os padrões? Olha, Nath, assim, dizer para você assim que existe uma regra. Até, não, mas se fala muito que até a 7ª geração, né? Você Antes, pode, né? então é bastante gente, né? Então por isso que é interessante, mas normalmente, pelo menos nesses cerca de 8 anos que eu trabalho com essa ferramenta, com essa técnica, o que eu percebi é que quase sempre é assim, tá nos pais, nos avós, né? Já teve questão de, sei lá, vindo os bisavós? Tem, Sim. mas é mais assim, pais mais próximos. A pessoa já vem repetindo um padrão. Aí sim, claro, às vezes os pais, eles estão repetindo o padrão dos pais deles, dos pais, enfim. E aí chega até você.
Então, quando você olha dentro desse sistema, você consegue encontrar as respostas que você tanto procura, ou que às vezes você nem procura, porque você acha que às Que vezes não a tem pessoa nada, que né? não tem nada, ou que não tem solução. Tem os dois casos. Sim, Tem gente que ela não procura porque ela acha que não tem nada, sim. e tem aqueles que não procuram porque falam, na minha Hum. família é todo mundo assim. Isso é de família, isso não tem jeito, não. Então, tem por esses dois motivos, né? Agora, uma pessoa que quando ela busca, é porque ela já tá assim num ponto assim que ela diz, Não aguento mais. eu não aguento mais, exatamente. Eu realmente quero uma solução, eu quero encontrar. Se existe uma solução, eu vou encontrar. E aí, dentro da mentoria, você trabalha isso, porque você vai passar por uma primeira sessão. Então, ali, eu costumo falar que você faz o seu chãozinho, assim, você cria a sua base, você fala, tá, entendi. Então, ali você dá uma olhada pro pai, pra mãe, pro vô, pra avó, você olha pra sua história familiar. Sim. E aí, no que você olha pra isso, ali você já dá um, tipo assim, digamos que já dá um norte, né, como as pessoas falam. E aí, a partir dali, você começa a trabalhar naquilo que é seus alvos. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um problema, uma dificuldade nos relacionamentos. Quando ela passa ali na primeira sessão, ela já percebe, ali na primeira, de cara, ela já percebe que ela está seguindo um padrão. Ela já percebe isso. Então, isso já traz uma clareza muito grande para a pessoa. Já tipo assim, tem alguma coisa aqui interessante, eu vou ter que olhar para isso. Então, já na segunda, ela já vê um pouco mais. Na outra, ela já vê um pouco mais. E aí, ela vai cada vez mais tendo mais clareza. E eu costumo dizer que a mentoria é sempre ajudando, contribuindo para que você vá para o seu próximo nível. Então, eu estou no nível A, não estou contente aqui, não estou tendo os resultados que eu gostaria. Como que eu faço? Então, essa é uma pergunta que às vezes me fazem. Eu não tenho a menor ideia. Não sei para onde eu vou, por que eu tô passando por isso. Exatamente. Mas eu sei que a resposta, eu também não sei, porque não é adivinhação, não tem nada a ver com espiritualidade, nada. Mas eu sei que muita gente fala, né? muita gente que é uma fala. próxima pergunta, porque tem muita gente que fala, né? Exatamente. Não. Quando a pessoa chega para mim também, eu também não tenho a menor ideia do que é. Mas acontece que... Qual é a beleza disso? No que a gente vai conversando, eu já vou percebendo ali alguns padrões, né? Porque, afinal de contas, foi para isso que eu estudei. Então, eu vou ali já conversando com a pessoa e eu já vou identificando alguns padrões. E aí, depois eu vou mostrando para a pessoa. Porque não tem que fazer sentido para mim. Na verdade, a maioria das vezes, nem faz sentido nenhum para mim. Mas tem que fazer sentido para quem? Para a pessoa. Sim. E nesse ponto, a pessoa costuma... Nossa, faz muito sentido. E nesse faz muito sentido, ela vai fazendo essas descobertas, ela vai conseguindo ter mais clareza, porque o alvo é que ela tenha mais clareza e possa viver com mais leveza, como deveria ser a nossa vida, né? Então, acho que é por aí o caminho. Ô Maria, e hoje, nessa sua profissão, né? Porque eu acho lindo, eu amo tudo, principalmente a questão da constelação, de você se colocar no seu lugar, né? Porque hoje o que acontece? Muitas pessoas estão perdidas. Muitas. Eu tenho amigos meus que às vezes falam assim, eu sinto que eu não tô no lugar certo. E às vezes realmente não tá. Só que muitas pessoas não acreditam nessa questão de constelação. Qual que é hoje aí o maior desafio que você vê na sua profissão? Tem muito preconceito. Sim. Né? E eu não costumo estranhar muito quando alguém tem um tipo de preconceito, achando que tem a ver com espiritualidade, ou achando que tem alguma coisa a ver com religião. Em absoluto, não tem absolutamente nada a ver nem com espiritualidade, nem com religião. Eu já escutei o pessoal chamando, falando que era bruxaria. Tem. Já escutou? Muito. muito. Essa é uma coisa que eu escuto muito. Só que assim,
É aquela coisa, né? Você costuma ter preconceito de coisas que você desconhece. Então, você não conhece e aí você, baseado em histórias que você viu, e também outra, Nath, assim como em todas as áreas, tem profissionais e profissionais, né? Agora, o que a gente não pode é se responsabilizar pela forma que o outro Sim. desempenha, né, a sua profissão, né? Então, nessa área, né, das dinâmicas sistêmicas, também não é diferente. Existem pessoas que têm uma tendência a puxar. Então, ela é de religião X, de, sei lá, e ela dá uma puxadinha para o lado dela. Mas isso tem a ver com ela, com o jeito que ela trabalha, não com a técnica em si, né? Então, hoje, o maior desafio é de vencer esse preconceito das pessoas. Mas eu normalmente eu procuro respeitar a opinião da Sim. pessoa e, tipo assim, não. Se você quiser uma explicação, né, quiser entender melhor, eu posso explicar um pouco para você, embora é uma técnica que a pessoa vai entender melhor quando ela passar pelo processo. Porque, assim, de falar, às vezes a pessoa nem compreende tão bem. Às vezes eu comento, né, com algumas pessoas, eu falo, nossa, eu estudo constelação, eu faço... Que é isso? Ah, eu não acredito nessas coisas, não. Muita gente, né? Exatamente. Quando fala assim, eu não acredito nessas coisas, como se fosse assim uma coisa. E eu costumo falar o seguinte: você pode duvidar da lei da gravidade, você pode não acreditar na lei da gravidade, porque é uma coisa que você não vê. Agora, você duvida? Pula de um prédio, então, para você. Sim. Né? Então, tem coisas que não precisa você Sim. ver, ou você não precisa necessariamente acreditar para provar que existe, né? Então, essa é uma técnica que, se você experimentar, você vai perceber, vai sentir realmente como ela funciona. E ela é muito simples, é uma técnica relativamente simples. É você olhando para você e para o seu sistema familiar. E que todas as informações estão aí dentro com você, né, da sua família. A minha está aqui comigo. Então, cada um carrega como se fosse esse arquivo, né? Esse arquivo contando a história da sua família. E detalhe, a história como realmente não aquela história que a gente conta. Ô Maria, a gente vê os padrões familiares é muito inconsciente, né? A gente repete padrão inconscientemente. Como que a gente se torna mais consciente e começa ali, igual você falou no início, você deu algumas dicas de como identificar que você está seguindo, né, um padrão familiar. Mas quando a pessoa ela não percebe que ela está seguindo um padrão, como que a gente se torna mais consciente de falar, poxa, tem alguma coisa errada? Bom, primeiro, toda vez que você perceber que você já está há algum tempo repetindo um padrão e você não consegue vencer isso, né? Seja na questão pessoal, seja na questão financeira, profissional, enfim, toda aquele sistema que você está vivendo e que você não está conseguindo romper para ir para o próximo nível ou viver com mais leveza, ali tem alguma coisa para ser olhada, né? E para ser olhada por você. Sim. Então, o que eu não estou vendo aqui que está me impedindo de realmente ser quem eu desejo ser ou quem eu posso ser? Então, essas são dicas ou são perguntas que a gente pode se fazer para que você possa ter uma maior clareza. Então, eu estou nesse processo já há algum tempo. Não estou conseguindo sozinha. Não, busca ajuda, né? Sim. Agora, hoje é muito comum as pessoas fazerem terapias e, é claro, sem dúvida nenhuma, ajuda muito. Mas se o problema da pessoa está na raiz, ou seja, está na origem familiar dela, não importa o quanto ela faça de terapia, ela vai melhorar, mas ela não vai achar a causa, ela não vai resolver a causa. Então, essa técnica, não, a pessoa olha primeiro para a causa.
Ela vai lá na raiz e olha e diz, opa, aqui precisa dar uma arrumada aqui, precisa de uma vitamina, precisa de um mineral, precisa de tal coisa, precisa de um adubo, enfim. Ela vai olhar para a raiz. E aí sim ela consegue mudar os resultados. De outra forma, as pessoas até conseguem melhorar, mas não conseguem chegar no resultado que elas gostariam. E às vezes a gente vê, né, você já percebe, né, que tá ali no padrão, só que muitas vezes as pessoas não querem sair desse padrão. Seria por quê? Por lealdade ao sistema? Que a pessoa fala assim, vamos supor, vou lá, faço, né, com você todo o trabalho, só que fala, não, eu já vi, tenho consciência, mas eu não quero sair disso. Acontece isso, Maria? Acontece. Não, felizmente, são poucas pessoas, né? Todos esses anos que eu trabalho, são poucas pessoas, mas acontece sim. E os motivos tem alguns, pelo menos, que eu vejo no meu dia a dia, inclusive as pessoas que querem, têm curiosidade, tudo, mas não avançam. Por quê? Primeiro, algumas têm medo. Sim. Elas acham que tem alguma coisa muito obscura no sistema dela e que quase sempre é uma ilusão, que às vezes é uma coisa relativamente simples. Sim. Então, por medo. Outras, porque estão numa zona de conforto e tipo assim, aqui tá muito ruim, mas tá bom. Porque esse muito ruim, eu já conheço. E as pessoas têm medo do novo, né? Exatamente. Então, tem essa questão que as pessoas estão lá há tanto tempo, já naquela situação que elas ficam ali meio que numa zona de conforto mesmo, e para se movimentar, ela vai ter que ter uma ação, e aí ela se nega a isso. Outra coisa, as pessoas que contam muita história. Então, quem conta muita história a respeito dos seus problemas, dos seus desafios, quase sempre ela está mascarando o real problema. Porque ela conta sempre história. Percebe-se assim, uma pessoa que ela tá sempre assim. Aconteceu alguma coisa, então, mas aí eu sinto isso, aí, porque meu marido fez isso, a minha esposa fez isso, porque também o meu chefe é assim, porque a empresa que eu trabalho, e aí ela conta uma história, uma história, uma história. Aquela história é só para que ela se mantenha contando história e não olhe para o real problema. E aí, se ela não olha, ela não tem que encontrar a solução, ela pode continuar contando história. E aí, essa pessoa, ela fica sempre contando história e sempre diante de um novo problema, ela conta uma nova história. Ela já se acostumou. Então, normalmente são essas coisas. Medo, a pessoa está numa zona de conforto, ou é a pessoa que ela passa a vida contando histórias, e aí ela não tem que olhar para a realidade dela, para o íntimo dela e dizer, não, ok, chega de histórias, aqui eu vou tomar uma atitude, o que eu realmente tenho que fazer? Um outro ponto bastante interessante que acontece muito, Nath, é a questão também assim, quando, diante de qualquer situação, a pessoa vai para o errado dela. O que é ir para o errado de mim? Normalmente, diante de desafios, a pessoa fala assim, ai, por que comigo? Ai, nossa, deve ser por isso. Deve ser porque lá no passado eu fiz tal coisa, eu devo estar pagando. Porque aconteceu isso e hoje eu é castigo. Seria vitimização? Exatamente, também. Uma vitimização acompanhada de um certo sentimento de culpa. Sim. Então, é como se a pessoa fosse pro errado dela. E aí, realmente, ela não encontra as respostas. Agora, se ela fizer a pergunta, para que eu estou criando isso? Já aprendi essa. Para que eu estou criando isso? Para que eu estou criando essa situação? Sim. O que eu não estou querendo ver? Né? Eu gosto muito de elaborar essas perguntas, porque assim, tipo assim, o que eu não estou querendo ver, que se eu visse, mudaria toda a minha vida. Legal. Então, as pessoas não estão, elas vão para um lado mais negativo,
por assim dizer. E aí, lá nesse espaço, ela não vai encontrar a solução. Porque a solução está em outro nível. A solução está em outra frequência, não naquela frequência que ela se encontra. Então, eu costumo falar muito para a pessoa assim, olha, primeiro passo, você tem que mudar a sua frequência. Mas como que eu mudo? Não sei, vai dar uma caminhada, vai olhar para o sol, vai olhar para o céu, vai olhar para uma árvore, muda o seu estado para que você possa ter uma nova visão dessa situação. Mas, normalmente, não é isso que acontece. Então, por isso que o processo ele se mostra tão interessante e tão eficaz para aquelas pessoas que realmente escolhem fazer mudança. É porque o que eu percebo nas pessoas, às vezes, elas começam a ter consciência. E daí, vamos supor, ela vai para uma terapia. Só que quando começa a remexer lá na raiz, elas param. Por que muitas pessoas no meio do caminho param por medo, por não querer, tipo, não quero mexer nisso, deixa lá guardadinho, só que não tem resultados. Tem bastante a ver com medo e com as lealdades cegas. Então, é tipo assim, olha, às vezes a pessoa, ela percebe que ali ela está repetindo um padrão do pai ou um padrão da mãe. E aí ela é uma pessoa muito apegada ao pai, ou muito apegada à mãe, ou uma avó que seja. Sim. E aí ela deu uma mexida ali, ela viu, nossa, eu tô repetindo esse padrão da minha mãe. E agora? O que eu faço? O que eu faço? Porque é difícil, né? Você fazer diferente. Exatamente. Só que não é difícil. Muito pelo contrário. Normalmente é mais fácil ainda. Só que, inconscientemente, eu penso o seguinte. Bom, se eu escolher diferente, eu não vou ser mais filha da minha mãe. Eu não vou estar honrando a minha mãe e meu pai se eu fizer tão diferente deles. Então, é nesse momento que, às vezes, algumas pessoas desistem. Porque ela acha que ela vai deixar de pertencer àquele sistema. E, absolutamente, muito pelo contrário. Aquele sistema faz parte de você daquele sistema, e não importa o que aconteça, você nunca vai deixar de fazer parte. O que você faz é você compreender e perceber, essa é a minha história. Essa foi a história do meu pai, essa foi a história da minha mãe, essa foi a história da minha avó. E é justamente em honra a tudo que eles talvez não conseguiram realizar, que eu agora, com essa nova consciência, eu posso olhar para a minha vida e vou escolher diferente. E aí tem um segredinho aí, ó, eu vou escolher diferente, não melhor. Por que não melhor? Você sabe por quê, né? Não sei. Tá. Por quê? Eu não tenho como saber se eu, lá na situação da minha mãe, eu não faria igualzinho. Eu não tenho como saber se lá na situação do meu pai, com a consciência que ele tinha, com a história de vida que ele tinha, se eu também não faria igualzinho ele fez. Então, por isso que a gente usa muito a fala assim, eu deixo com você, papai, o que é seu. Eu deixo com você, mamãe, o que é seu. A sua história, as suas vivências, porque eu não tenho como saber por que você agiu dessa forma. Agora, eu vou olhar aqui para a minha própria vida e vou escolher diferente. Né? Então, por isso, eu vou escolher diferente. Então, eu não estou desonrando a minha mãe dizendo que eu sou melhor do que ela. Sim. Eu não estou desonrando meu pai dizendo que eu sou melhor do que ele. Então, eu vou aqui que eu vou ser melhor que você. Não. Eu estou dizendo que eu deixo vocês com a história de vocês e vou aqui seguir, colocar a vida adiante e criar a minha própria história com a força que eu trago de vocês. Né? Então, a vida fica mais leve, flui. Há uma fluidez melhor, porque a gente não fica olhando, já até falamos disso, né? Você não fica dirigindo o carro, sim, olhando no retrovisor. Não, passado, né? Ia dar ruim. Ô, Maria, certeza. Mas a gente pode considerar
esse padrão, né, no nosso sistema, às vezes como um vício. Porque vamos supor, a minha mãe teve lá na infância um pai que gritava, daí ela viu que o amor era daquele jeito, daí ela teve um esposo que também gritava, e daí esse padrão se repete, certo? Certo. Isso pode se tornar um vício? Pode se tornar um vício. Porque assim, ó, quando que se torna um vício? Quando você já tem consciência da história e agora, por escolha, conscientemente, você escolhe seguir naquele plano. Você já está viciado naquele lá. Sim. Então, assim, pode acontecer isso, sim. A pessoa já tem consciência, ela já se conscientizou de que aquela era a história dos pais dela, que ela não precisa repetir para continuar pertencendo àquele sistema. E aí, não, mas ela já tá assim, tipo assim, isso aqui já é conhecido meu. Embora, particularmente, eu posso dizer que até tem uma pessoa que mais ou menos seguiu esse comportamento. Mas, normalmente, a pessoa não, porque a pessoa quer tanto uma vida diferente, ela quer tanto mudar, sair daquela, né, daquele padrão que ela já vem repetindo há tanto tempo. E, normalmente, também, quando a pessoa vem, ela tem filhos, ela não quer que os filhos dela também repitam esse mesmo padrão. Então, normalmente, a pessoa não repete mais. Agora, tem sim a questão do vício. A questão de que isso acontece muito com as pessoas que gostam de contar histórias. Porque daí ela já está viciada em contar história. É como se fosse uma forma de eu me distrair de mim mesma. Então, para não olhar para mim, para não olhar para as coisas que eu tenho que fazer, para não tomar alguma atitude, para eu não reagir e ir para a vida mesmo, vou continuar contando histórias. Então, tem isso sim. Isso pode acontecer com essa pessoa que gosta de contar histórias, ao invés de olhar para o que realmente é e dizer, opa, peraí, não consigo ir sozinha, mas eu vou achar alguém que possa contribuir comigo para que eu realmente comece a caminhar no caminho que eu desejo, no alvo que eu quero para a minha vida, para o alvo que eu quero para a minha vida. A pessoa vai encontrar invariavelmente. Ai, legal. Maria, a gente vai aqui para um rápido intervalo e já a gente volta para o nosso assunto. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Genuinamente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Dói, demora e custa caro? E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Muito prazer, meu nome é Lucas Cussano, eu sou um cirurgião dentista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Harvard e hoje eu vou te mostrar como vai ser a sua primeira experiência com a gente. Vem comigo! Então pessoal, depois que a gente colhe todas as informações da paciente, escuta todas as reclamações, os anseios, os desejos, a gente parte para a fotografia profissional.
Qual é a ideia de usar a tecnologia na coleta de dados das condições clínicas do paciente? Fazer com que a nossa comunicação tenha a maior qualidade possível, porque a forma com que ela pensa e tudo aquilo que o dentista sabe precisa ficar claro quando é ela quem vai tomar as decisões. Então aqui a gente tem a condição da NAT de rosto, depois a gente tem a condição de boca, e a gente vai juntar todas essas informações para montar um planejamento onde a gente vai oferecer para a NAT tudo aquilo que vai de encontro com as atuais necessidades dela. Voltamos, quero agradecer aí todos os patrocinadores do Natcast e vamos falar do livro da Maria, coautora do livro Enriqueça a Mente. Maria, fala um pouquinho aqui do seu livro, como foi escrever, o que significa Enriqueça a Mente, né? Por que esse título vocês escolheram? Lindo. Bom, esse livro, ele é a realização de um sonho. Sim. E também eu fui convidada a participar da escrita desse livro, né? Lógico, são junto com outros autores. Sim. E eu achei esse tema muito, muito, muito sugestivo, né? Porque hoje a gente está vivendo em tempos em que a mente das pessoas está bem pobre, né? Na verdade, estão doentes. Eu sempre falo, as pessoas estão com a mente doente. Isso. É verdade. E aí, quando fala de enriqueça, não necessariamente tem a ver com o dinheiro em si. Porque existe muitas pessoas que têm dinheiro. Talvez Sim. você já tenha ouvido a frase que diz assim, essa pessoa, ela é muito rica, ela tem muito dinheiro, mas ela só tem dinheiro. Sim, né? Já ouvi muito. Então, ou seja, hoje a gente está vivendo nesses tempos, né, em que as pessoas elas não estão buscando enriquecer a sua mente. Tem muita informação no mercado. Se você acessa aí uma internet, um YouTube, um desses canais, você vai... é tanta informação que você não sabe nem para onde que você olha, né? Então, muita informação e às vezes pouco conteúdo de verdade. Exatamente. E outra coisa, como não tá de uma maneira organizada, às vezes a pessoa já está perdida e fica mais perdida ainda. Então, o livro Enriqueça a Mente, ele é justamente para que a pessoa possa ter um direcionamento mais claro, mais organizado, ela possa perceber... ter uma clareza maior de como que ela pode enriquecer a mente dela. Como que ela pode realmente, independente se ela tem muito ou pouco dinheiro, mas ela tem uma vida próspera, né? Que às vezes a pessoa, às vezes tem um conceito assim de que ter dinheiro, prosperidade e dinheiro, e não, né? Então tem todo um conjunto familiar, a questão da comunicação da pessoa com o Criador, com a criação, a questão da família, a questão dos valores. Então, muitas vezes, a pessoa não fica atento para isso, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, de tantas informações, de tantas coisas soltas, aí as pessoas às vezes ficam meio perdidas. Então, o livro, ele traz essa direção, tipo assim, deixa eu olhar aqui, deixa eu compreender se eu estou enriquecendo a minha mente ou se eu estou ficando mais pobre, né? Inclusive o meu capítulo ele fala disso, né? Em qual sintonia você está? Aqui, descubra qual a sua sintonia, pobreza ou riqueza. E como que a gente descobre, Maria? Pois então vai ter que ler o capítulo aí. Ó, vocês aí de casa vão ter que adquirir o livro aqui da Maria para vocês saberem, mas dá só um spoiler. Então, tem inclusive um teste aí que é bem interessante, que é justamente isso, né? Às vezes a pessoa, ela tem uma pessoa que até ela tem uma certa
né, ela tem uma certa liberdade financeira, e aí você conversa um pouco com a pessoa, e aí ela é aquela pessoa que é assim, tá sol, ela reclama. Sim. Tá frio, ela reclama. Diante de qualquer situação, ela tem sempre uma reclamação para fazer. Então, será que isso é uma mentalidade? Essa pessoa tem uma mentalidade de riqueza, de prosperidade, ou ela tem uma mentalidade de escassez? E se a gente não ficar atento, a gente vai muito para esse espaço. Sim. Porque normalmente você chega para conversar com uma pessoa, você fala, e aí, tudo bem? Ai. A pessoa já vai, né? Ah, nossa, não tá nada bem. Ai, não sei o quê, não sei o quê. E vai lá para Despeja um caminhão em cima de você. caminhão de coisas, né? E você, o que que acontece? Provavelmente você já até viu isso também acontecer. Que daí vira uma disputa. Quem tá pior? Quem tem problema, qual o maior? Vamos qual o maior? disputar. Ai, menina, é verdade. Tá muito calor. Ai, não tô aguentando. Ai, eu tô passando mal. Ai, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, você entra na energia da pessoa, né? Então, a gente tá vivendo muito nesse tempo. Eu vejo isso o tempo todo. Pra mim, trabalho muito com as pessoas, né? Muito junto com muita gente sempre. É um verdadeiro desafio. Porque parece que a tendência natural das pessoas é a reclamação. Eu sempre falo, terapeuta tem que fazer terapia também. Porque o tanto de problemas que escuta, é muito. Não, com certeza. Sim. Ô Maria, mas como que a gente consegue ter uma mentalidade, uma mente saudável? Né? Porque assim, às vezes, o que eu escuto muito de pessoas que falam assim, mas tal pessoa nasceu em berço de ouro, as coisas é mais fácil. Porque eu vim de uma família pobre, eu cresci numa família pobre, eu vou sempre ser pobre, né? E a mesma questão de você falar da reclamação. O ambiente, ele também ajuda muito a questão da sua mentalidade. Uma coisa que eu sempre falo, né? E você também falou aqui no início. Os nossos pais ensinaram pra gente o que eles aprenderam também. Sim. E a gente não sabe qual é a história deles, né? Às vezes a gente pergunta assim, tá, mas qual é a história do seu pai? Não sei. O que seu pai passou na infância, ou sua mãe... Não sei. Então, às vezes, tem muitas pessoas que julgam isso. Porque meu pai... Eu era uma, tá? Eu falo, que foi igual você falou, por experiência. Eu também, antes de conhecer essa questão da constelação, igual você falou, já fiz terapia e não resolvia, já ia em psicólogo e não resolvia. Muitas coisas eu fui entender quando eu olhei para o meu sistema, né? Que daí eu fui entender alguns padrões, porque eu cheguei num momento que eu falei assim, eu não aguento mais. Alguma coisa tá acontecendo que eu não aguento mais passar por isso. Aí você vinha ciclo se repetindo. Só que às vezes tem pessoa que não tem essa consciência, né? Que o ambiente, ele influencia, sim. As pessoas que você anda influencia. As pessoas que andam com você só reclamam ou falam algo bom, né? Te leva. Porque às vezes a gente só anda com pessoas que só reclamam. Sim. Tipo, muitas pessoas reclamam da questão do dinheiro. Hoje em dia a gente escuta, tipo, tá faltando dinheiro, nunca tem dinheiro sobrando. Só que às vezes é alguma crença, né, limitante que a gente pode ter ouvido lá na nossa infância também. Então, quais dicas que você pode dar para as pessoas de casa de como ter uma mente, né, uma mente saudável, mais rica, mesmo às vezes estando no caos, porque a gente tá vivendo o apocalíptico, igual tem a piada lá no Instagram, o pessoal falando minha vida é apocalíptica. Então, assim, o que você pode falar de dicas, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho condição hoje de sair da casa do meu pai, né? Eu não tenho condição de ir para outro lugar melhor. Que as pessoas falam muito isso, você teve... Não, eu fiz a minha condição em sair. Quando eu vi que o ambiente, para mim, não estava me favorecendo, não estava sendo bom, estava sendo tóxico, eu resolvi sair. Sim. Bom, em primeiro lugar, é isso, a pessoa identificar o ponto que ela se encontra, né? E entender que ali é um
tem um processo, é um caminho. Mas, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo é ela reconhecer. Então, por exemplo, o ambiente que eu vivo, ele me favorece? Ele favorece o meu crescimento? Eu convivo com pessoas que me estimulam, que me incentivam, que reconhecem o talento que eu tenho? Então, esse é um ponto extremamente importante, né? E aí, pensar o seguinte, às vezes a pessoa é uma pessoa que está ali morando com os pais. Meus pais são meus incentivadores, tá? Mas você, às vezes, já é um adulto morando com os pais e mesmo sendo ali pessoas que incentivam você se encontra ainda numa condição infantil de ter que ser cuidado pelos pais, que não dá conta da própria vida, né? Sim. Então, perceber o ambiente, sem dúvida nenhuma, é um passo importantíssimo, né? O tipo de pessoa, quais são as mesas que eu convivo, né? Quais são as mesas que eu me sento, né? Essas pessoas, elas são pessoas que estão já num nível a mais que eu, né? Eu não digo assim pessoas melhores, né? Não nesse sentido, mas é tipo assim, eu sento naquela mesa e eu tenho coisas para aprender ali, ou naquele lugar que eu estou, eu sou o que tem mais conhecimento. Bom, levanta, vai para outra. Vai para outra mesa onde você é o mais burro ali. Porque ali você vai aprender. Ali você vai aprender com outras pessoas. Ali você vai ter respostas às questões que você não sabe ainda. Então, a questão do ambiente, sem dúvida, no meu ponto de vista, é o primeiro passo. É você reconhecer onde você está. E se eu não estou nesse ambiente que me favorece, o que eu tenho que fazer para mudar para um ambiente novo, para um ambiente que possa favorecer o meu crescimento e possa facilitar o meu processo de mudança, sem dúvida nenhuma. Esse seria um ponto importantíssimo. E aí você mudou de ambiente, e nesse novo ambiente é muito provável que você se sinta desconfortável, né? Com certeza. Porque você estava acostumado lá naquela relativa zona de conforto, né? Então, esse novo ambiente é extremamente importante você rapidamente ali começar a desenvolver novas habilidades, aprendendo novas habilidades, aprendendo com aquelas novas pessoas que você está conhecendo, como que você pode passar a dominar aquele ali. Dominou aquele ambiente, já está na hora de você ir para o outro, né? Então, isso é uma escadinha, onde você vai se aprimorando, melhorando. E a questão do ambiente, ele tem um ponto mais interessante também, Nath, que se você não estiver atento com a sua vida e realmente sabendo onde você deseja chegar, como que você deseja caminhar, você se envolve muito facilmente, né? Dependendo do perfil que a gente tem, né? Às vezes se apega às pessoas, principalmente se você é uma pessoa mais amorosa, então você se apega àquelas pessoas, só que aquelas pessoas não estão contribuindo com você, né? Não tá te ajudando a seguir em frente. Então, ter essa clareza de perceber quem pode contribuir, quem eu posso também contribuir com o crescimento deles. Então, ter essa consciência também contribui muito para que você continue enriquecendo a sua mente, continue buscando novas formas de aprimorar seu conhecimento para que você possa viver com clareza e leveza. Esse é meu lema, viver com clareza e leveza. Eu acho que a melhor coisa que existe é você viver com leveza. Leveza. Porque a gente, às vezes, carrega coisas. Gente, às vezes a gente é inconsciente, né, Maria? A gente carrega coisa, às vezes, nosso irmão, dos pais, dos avós. E amigos. Amigos. Porque muitas pessoas, a gente quer salvar todo mundo. Essa é uma outra característica. Salvamento, olha, salvadora dá outro melhor podcast. Coisa... Tem muito papo, né, Maria? Melhor coisa é você se sentir leve. Eu ainda não me sinto 100% leve, mas é uma coisa que a gente já tá trabalhando, né? Mas você... Nossa, é diferente, né, Maria? E assim, Nath, 100% leve, de verdade, eu nem acredito que tenha ninguém que consiga isso, né? No nosso nível de imperfeição, acho difícil.
Porém, é assim, é você... 99. Você aprender a viver cada dia diante dos desafios que vai surgindo, né, que vão surgindo, você ir adquirindo essa habilidade de lidar com leveza com as situações. Na verdade, à sua volta, nada muda, não muda nada. Só que É você que muda, né? Exatamente. Só que você vai criando essa habilidade, essa coisa de, tipo, tá ruim isso aqui, tá, ok, posso mudar isso? Posso, então eu vou mudar. Não posso mudar. Isso aqui não posso mudar. Ok, tá tudo bem. Quem vai poder mudar isso aqui? Então, você começa a ter essa leveza diante dos desafios que surgem normalmente. Eu tenho até eu gosto muito de falar sobre isso, que é o corredor das possibilidades e o corredor das dificuldades. Eles não se encontram, eles são assim, né? Então, se você se encontra no corredor das dificuldades, eles são assim, ó. Corredor das dificuldades é sempre você vai encontrar com mais dificuldades. Você vence uma dificuldade, você encontra outra dificuldade. Por quê? Porque você está aqui, é a sua frequência. Você está na frequência das dificuldades. Você só vai encontrar isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a minha frequência, né? É impossível eu acessar, sei lá, o canal da Globo, digitando lá o número do SBT. Não dá, é impossível. Então, eu mudo aqui a minha frequência e passo aqui para o corredor das possibilidades. No corredor das possibilidades, eu tenho algumas dificuldades. Porém, como a minha frequência é de possibilidades, eu sempre vou encontrar com novas possibilidades. E essas novas possibilidades vai criando uma mentalidade nova, vai criando novos direcionamentos, novas clarezas, e com isso eu vou adquirindo mais leveza. Então, mas literalmente, eu muitas vezes, eu me percebo no corredor das dificuldades e falo, opa, peraí, esse caminho eu já conheço. Então, eu vou para o das possibilidades. Quer dizer que eu não tenho problema, que eu não tenho desafios, que tá... Não, quer dizer que eu estou num processo constante onde eu busco o meu autoconhecimento para que eu possa viver com mais leveza, mais clareza diante de qualquer situação que apareça, né? E que aquilo vai se tornando, de alguma forma, mais leve para mim e eu vou desenvolvendo essa habilidade. Isso para mim tem sido maravilhoso. Ai, a Maria, e até a voz da pessoa fica até leve, né, Maria? É verdade. Maria, que dica que você pode dar aí pra gente ter um pouco mais de leveza, né? Principalmente, eu já dou a minha dica. Não queira salvar as pessoas. É verdade. Essa é a minha dica. É verdade. Até porque essa questão de ser uma salvadora, muitas pessoas, eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu percebo muito isso nas pessoas. Eu não quero salvar ninguém. Salve você. Já tá. Olha, se cada um se preocupasse em salvar a própria vida, tipo, nem precisava ninguém tá querendo salvar ninguém. Tipo assim, olha, eu sou responsável pela minha vida, então eu tenho que me salvar primeiro, né? E você é a sua, então tá tudo certo. E uma dica que eu acho assim, que eu considero importantíssima, é você olhar para você. Né? Olhar para você, que está ligado com essa questão de se salvar primeiro, né? Mas é você olhar para você, olhar para a sua história, se respeitar, se valorizar, porque acontece muito isso aconteceu muito comigo, e não vou dizer que ainda não acontece, mas hoje eu fico mais presente para isso. É você esperar que o outro faça para você aquilo que você mesmo está fazendo. Então, o que realmente me faz feliz? Eu vou fazer e eu vou conseguir ser muito mais contribuição para o outro, olhando primeiro para mim, né? Sem esperar que o outro faça para mim aquilo que eu não estou fazendo. Então, eu acho que isso seria um ponto de partida que já poderia modificar muito a vida de muitas pessoas. Você falou, e é muito importante isso, né? Porque muitas vezes a gente só olha para o outro.
Tanto assim, o outro precisa mudar, o outro é bonito, a gente vê qualidades e defeitos, mas a gente não olha para as nossas Isso. próprias qualidades e também os nossos defeitos. Exato. É muito inconsciente, né? E às vezes olha muito para os nossos defeitos, né? Sim. Então, isso é uma forma também de distrair. Porque assim, quando eu olho muito para o defeito do outro, eu apago muitas vezes a qualidade do outro, né? As qualidades que o outro tem. E quando eu faço isso comigo, a mesma coisa. Então, se eu fico com uma tendência de achar que eu tô fora do peso, que eu não tô me alimentando direito, que eu não sei o quê, que fulano é mais bonito, ou que, nossa, eu poderia ser mais proativa, eu poderia ter isso, eu poderia fazer aquilo. Ou seja, é como se você estivesse se autoanulando, né? Você Se não olha para as punindo, coisas. né? Eu até hoje de manhã eu ia gravar um vídeo, não gravei, vou gravar agora à Quer gravar? tarde. Eu ia falar exatamente isso. Quase sempre, assim, digamos que meio que até de maneira geral, as pessoas têm 95% ou mais de coisas boas na vida, né? Ela tem saúde, ela tem uma certa disposição, às vezes não mora tão bem, mas tem onde morar, tem onde dormir, né? Enfim, não lhe falta alimento, a maioria das coisas que ela tem na vida é boa. E às vezes ela tem 5% que não tá tão bom, ou que tá meio ruim. Onde que ela foca? No que tá ruim. No que tá ruim. 95% de coisas boas. E 5% que às vezes não é nem que está ruim demais, é que não está do modo como ela gostaria. Ela foca nos 5%. Ou seja, a frequência da pessoa tá nos 5% que não tá bom. Então, ela vai criar mais daquilo, né? E aí deixa de olhar. Ela deixa de olhar para as coisas que está boa, de agradecer as coisas boas, os 95% de coisas boas que ela tem na vida. Então, se a gente conseguisse dar essa atenção para nós, para nossa vida, olhar para as nossas questões, dar uma avaliada, né? Respirar, beber água. Apreciar a criação, né? Ter essa apreciação, mesmo que essa apreciação seja em frente ao espelho olhando para a criação que nós somos, que, né? Fomos criados assim de uma forma maravilhosa. Nosso corpo, nossos sistemas, todos os nossos sistemas, né, que tem no nosso corpo é espetacular. Quem tira tempo para isso? Ninguém. Maria, antes da gente encerrar, quer deixar aí alguma dica, uma palavra pro pessoal de casa? Também fale pro pessoal, né, onde te encontra, sua rede social, quem quiser adquirir o seu livro também, como que o pessoal te acha? Bom, primeiro, né, quero convidar todo mundo a conhecer o meu Instagram, é Maria Perk, P-E-R-C, né? Maria Perk. E lá também tem o contato para quem queira adquirir o livro, quem queira, né, aprimorar esse conhecimento, quem queira saber a respeito das mentorias também, que é muito legal. Eu trabalho tanto com a mentoria pessoal como a empresarial, assim, com excelentes resultados. Então, quem quiser contatar, tá lá o meu Instagram. Entrem, olhem lá, dêem uma olhada, falem do que achou. E a dica que eu deixo para todo mundo é que realmente olhe para você. Olhe para você, nem que seja na frente do espelho. Consiga olhar para suas qualidades, consiga olhar e enxergar a potência que você é e que está desvalorizado e muitas vezes desvalorizado por você mesmo. Então, se valorize, que as pessoas vão conseguir enxergar o seu valor quando você vê o seu próprio valor.
Ai, linda. A Maria também tem um salão maravilhoso para as mulheres que é da Aldeia da Serra. Vão lá conhecer, gente. Super indico, né, Maria? Verdade. Maria, gratidão por você estar aqui no Natcast, por trazer seu conteúdo, né? E se você chegou aqui até o final desse podcast, já comenta o que vocês acharam. E eu te espero no próximo Natcast. Gratidão, Maria. Gratidão, Nath. Gratidão. Foi um prazer participar.